Saudação fraternal a todos e que a luz do nosso Mestre Jesus siga nos iluminando hoje e sempre. Vamos meditar neste vídeo sobre um relato espiritual do livro Grandes Vozes do Além, livro ditado por espíritos diversos e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Vamos avançar então para o relato número 38 de título, Calúnia, abre aspas. Na noite de 8 de março de 1956, tivemos nossa atenção voltada para o triste relato do espírito A. Ferreira, que, ocupando os recursos psicofônicos do médium, nos ofertou significativa lição com respeito à calúnia, conforme as suas amargas experiências. De todas as potências do corpo humano, a língua será talvez aquela que mais nos reclama vigilância. Por ela, começa a glória da cultura nos 5 continentes, mas através dela, igualmente, principiam todas as guerras que atormentam o mundo. Por ela, irradia-se o mel de nossa ternura, mas também através dela, derrama-se-nos o fel da cólera. Muitas vezes, é fonte que refresca e muitas outras é fogo que consome. Em muitas ocasiões, é ferramenta que educa e, em muitas circunstâncias, é lâmina portadora de destruição ou da morte. Sou uma das vítimas da língua, não conforme acontece na existência humana, em que os caluniados caem na terra para se erguerem no céu em sublime triunfo, mas segundo os padrões da vida real, em que os caluniadores que triunfaram entre os homens experimentam além do sepulcro a extrema derrota do espírito. Determinam nossos amigos espirituais, vos ofereça minha história. Contá-la-ei sintetizando tanto quanto possível, para não fatigar-vos a atenção. Há quase 30 anos, nossa família, chefiada por pequeno comerciante no varejo do Rio de Janeiro, era serena e feliz. Em casa, éramos 4 pessoas, nossos pais, Afrânio e o servidor que vos fala. Entre meu irmão e eu, contudo, surgiam antagonismos irreconciliáveis. Afrânio era a bondade, eu era a maldade oculta. Meu irmão era a brandura, eu era a crueldade. Nele aparecia a luz da franqueza aberta, escondia-se em mim a mentira torpe. Afrânio era a virtude, eu era o vício contumaz. Na época em que figuro o princípio de meu relato, meu irmão desposara Celina, uma jovem reta e generosa que lhe aguardava o primeiro filhinho. Quanto a mim, entregue às libações da irresponsabilidade, encontrara na jovem Marcela, tão leviana quanto eu mesmo, uma companheira ideal para o meu clima de aventura. Entretanto, tão logo a vi, aguardando uma criança, sob minha responsabilidade direta, abandonei-a, desapiedado, embora lhe vigiasse os menores movimentos. Foi assim que, em nublada manhã de junho, observei um automóvel a procurar-lhe o refúgio. Coloquei-me de atalaia, reparando o homem de fronte descoberta que lhe buscava moradia, e reconheci meu próprio mano. Surpreso e estarrecido,
dei curso aos maus sentimentos que geraram em minhas ideias a infâmia que passou a dominar minha cabeça. Encontrara, enfim, concluí malicioso, a brecha por onde solapar-lhe a reputação e afastei-me apressado. Joguei e beberiquei, voltando à noite para o santuário doméstico, onde encontrei aflitiva ocorrência. Afrânio, em se ausentando de nossa pequena loja para depositar num banco a expressiva importância de 50 contos de réis, fruto de nossas economias de 2 anos, para a realização do nosso velho plano de casa própria, perdera a soma aludida, sem conseguir justificar-se. Ouvi-lhe as alegações inquietantes, simulando preocupação, mas dando largas aos meus projetos delituosos, arquitetei a mentira que deveria arruiná-lo. Chamei meu pai a íntimo entendimento e envenenei-o pelos ouvidos. Com a minha palavra fácil, teci a calúnia que serviu para impor ao meu irmão irremediável infortúnio, contando ao meu pai que o vira, em companhia de mulher menos respeitável, perdendo toda a nossa fortuna numa casa de jogo, e acrescentei que observara o quadro lamentável com os meus próprios olhos. Minha mãe Celina, a reduzida distância, sem que eu lhes reparasse a presença, anotaram minha apunhalada verbal e todos os nossos, dando crédito ao meu verbo delinquente, passaram da confiança ao menosprezo, dispensando ao acusado o tratamento cruel que lhe desmantelou a existência. Por 6 dias, Afrânio, desesperado, procurou debalde o dinheiro e, ao fim desse tempo, incapaz de resistir ao escárnio de que era vítima, preferiu o suicídio à vergonha, ingerindo o veneno que lhe roubou a vida física. A desgraça penetrou-nos a luta diária. Todos menos eu, que me regozijava com a escura vingança, renderam-se à tensão e ao desespero. Inquirida Marcela por meu pai, viemos, porém, a saber que Afrânio lhe visitara o abrigo por solicitação dela mesma, que se achava em extrema penúria. Nosso espanto, contudo, não ficou aí, porque findos 3 dias após os funerais, um chofer humilde procurou-nos discreto, para entregar uma bolsa que trazia os documentos de Afrânio, acompanhados pelos 50 contos. Bolsa essa que meu irmão perdera inadvertidamente no carro que o servia. Minha cunhada, num parto prematuro, faleceu em nossa casa. Minha mãe, prostrada no leito, não mais se levantou e, findo 3 meses após a morte dela, e ralado por infinito desgosto, meu pai acompanhava-lhe os passos ao cemitério do Caju. Achava-me, então, sozinho. Tinha dinheiro e busquei a vida fácil, mas o remorso passara a residir em minha consciência, atormentando-me o coração. Alcoolizava-me para esquecer, mas, entontecida a cabeça, passava a ver junto de mim a sombra de meus pais e a sombra de Celina, perguntando-me agoniados: Caim, que fizestes de teu irmão? A loucura que me espraiava dominou-me por fim. Conduzido ao casarão da Praia Vermelha, ali gastei quanto possuía,
para depois de um ano de suplício moral e de irremediável tormento físico, abandonar os meus ossos exaustos na terra, em cujo seio debalde imploro consolação, porque o sofrimento e a vergonha sitiaram-me a vida, destruindo-me a paz. Tenho amargado, através de todos os processos imagináveis, as consequências do meu crime. Tenho sido um fantasma, desprezado em toda a parte, sorvendo o fel e o fogo do arrependimento tardio. Somente agora, ouvindo as lições do Evangelho, consegui acender em minha alma leves fagulhas de esperança. E à maneira do mendigo, que bate à porta do reconforto e do alívio, encontro presentemente um novo caminho para a reencarnação, que muito breve me oferecerá a bênção sagrada do esquecimento. Entretanto, não sei quando poderei encontrar de novo meu pai e minha mãe, meu irmão e minha cunhada, credores em meu destino, para resgatar diante deles o débito imenso que contraí. Por enquanto, serei apenas internado na carne para considerar os problemas que eu mesmo criei em prejuízo da minha alma. Brevemente, voltarei ao campo dos homens, mas reaparecerei entre eles sem a graça da família, a fim de valorizar o santuário doméstico, e renascerei mudo para aprender a falar. Que Deus nos abençoe. A. Ferreira. Que grande lição este relato nos oferta. Você concorda comigo? Impressionante o quanto podemos aprender com este relato. Isso é maravilhoso. O relato é terrível. A história é triste, lamentável. Mas é um material rico, riquíssimo de estudo e de orientação para todos nós que buscamos não errar. Porque aqui esse espírito intitulado A. Ferreira, ele errou. Mas aqui ele errou com gosto. Ele errou com vontade de errar. Aqui ele errou de maneira gigante. Um erro absurdamente gigantesco nós temos aqui. Calúnia é o título da lição. E é interessantíssimo o início do relato quando ele diz: de todas as potências do corpo humano, a língua será talvez, olha só, aquela que mais nos reclama vigilância. Incrível. Eu diria que existem duas questões dentro de nós que exigem vigilância 24 horas por dia. 365 dias no ano. Primeiro e mais importante, o pensamento. O pensamento. Como nós não cuidamos do pensamento? É fato. Nós não dominamos o pensamento. Nós não adestramos nossos pensamentos. Nós não vigiamos nossos pensamentos. Essa é a realidade. Quando a gente desencarna e vamos dar continuidade à nossa caminhada na dimensão extrafísica, via de regra passamos vergonha.
Porque a leitura do pensamento é possível. Não aqui, no plano da matéria, mas no plano do espírito é possível. E quando eu penso, surgem aqui, logo a seguir da minha cabeça, imagens. Como se fossem telas, figuras surgem aqui. Por isso que é possível ler o pensamento. Certa vez eu estava passando canais na televisão e tinha um filme, eu não sei o nome do filme, mas ele retrata exatamente isso, esse ponto do pensamento. Esse filme, que eu não sei o enredo, mostrava um jovem, um menino, um moço, e uma moça, uma jovem. E o que eles pensavam aparecia na cabeça, em cima da cabeça, ao lado, pensava e aparecia. E o outro via. E o menino, então, ele imagina ele beijando a menina. Mas é na imagem dele, né, na mente dele, no pensamento dele. Ela vê e aí ele fica sem graça. Então esse é um pequeno exemplo do que acontece na dimensão extrafísica. Se eu não cuido do pensamento, eu vou pensar, que a gente pensa e pensamos sempre o tempo inteiro. As imagens vão surgir ao meu redor e os outros vão observar e vão entender o que eu estou pensando. Será que isso vai ser bom? Será? Porque se os meus pensamentos aqui agora são bons, eu não tenho o que temer. Posso avançar para o plano espiritual, desencarnar, continuarei a ser quem eu sou, sem nenhum problema, porque meus pensamentos são bons. E aí quem lê meu pensamento, sem problema, não vou passar vergonha, não vou passar aperto, não vou ficar em saia justa. Mas se eu fico aqui falando uma coisa e pensando outra, e se o meu pensamento está o tempo inteiro se ligando a questões que não precisam, não devem ser conectadas, teremos problemas consideráveis. E a gente desce do pensamento para a língua. Porque eu penso e falo. Se eu cuido do meu pensamento, se eu domino o que eu penso, se eu domino o impulso de falar, eu domino a língua. Certa vez eu vi um ditado que dizia mais ou menos assim: controle sua língua para não ser escravo de sua fala. Mais ou menos isso. Controle sua língua para não ser escravo daquilo que você fala. E é verdade. Mas eu vou falar aquilo que eu penso. É claro que às vezes a gente fala sem pensar, que é um ato impulsivo. É um ato quase instantâneo. Saiu. Mas, em geral, a gente pensa, ou, sei lá, deveríamos pensar antes de falar. Uma das coisas que deveríamos aprender nas escolas, além da química, da física, da geografia, deveríamos aprender a pensar antes de falar. Não sair falando. Não falar por falar. Silenciar. Então é um ponto para a gente pensar aqui agora. E a língua, como ele diz aqui, nos reclama vigilância. O problema não é a língua. O problema é a minha mente. O problema é o meu comportamento.
O problema é a minha personalidade, o problema é o meu caráter. Foi o problema dele aqui. O caráter, o comportamento dele, ele nos diz. Não há julgamentos aqui. Ele nos diz. Éramos 4 em casa. Pai, mãe, filho e filho. 2 irmãos, pai e mãe. Afrânio, que era o irmão desse espírito A. Ferreira, Afrânio era bondade. Esse era maldade oculta. O que é isso? É personalidade, caráter, comportamento. Se o outro é bondade e eu sou maldade, eu fico com o quê? Inveja. Inveja. O outro, ele está ocupando um espaço que me incomoda. Eu vou ter que duelar com ele. Eu vou ter que batalhar com ele. Porque aqui eu sou maldade. E a bondade me incomoda. Então ele começa a pensar em calúnia, porque ele é um espírito mesquinho. É um espírito mesquinho. É uma alma leviana, uma alma vazia. Tem nada a ver com a língua. Mas é óbvio que se a língua dele tivesse sido cortada, ele causaria menos problemas. E é isso que na reencarnação posterior aconteceu a ele. Está aqui. Renascerei mudo. Por que alguém nasce mudo? Por quê? Porque precisa aprender a falar. Precisa aprender a respeitar a palavra. Precisa aprender a não caluniar. Precisa aprender a não ser covarde. Covarde. Precisa aprender a não fazer acusações vazias e levianas. Precisa aprender a controlar o que não controlou. E também muitos nascem mudos porque causaram mudez aos outros. Também tem essa inversão. Como cegos. Nascem cegos porque os cegos fizeram outros ficarem cegos. É a lei da reparação. Tu irás sentir o que fizestes o outro sentir de maldade. É da lei. É da reparação. E muitos pedem isso. Para ele, a mudez certamente seria muito melhor do que a possibilidade dele ter um microfone. Imagina esse homem aqui se tornar um político. Que estrago ele não faria, não é? Como nós temos políticos aí que fazem estragos consideráveis. Por quê? Por que eles fazem? Por causa da língua? Por causa do comportamento, por causa do caráter, por causa do espírito ainda, lamentavelmente, mau. Porque esse homem, por despeito, por inveja, ele levou o irmão ao suicídio, porque ele foi a plataforma que levou o irmão ao suicídio. Ele foi o gatilho que disparou o suicídio do irmão. Suicídio do irmão. Do suicídio do irmão veio a tristeza da mãe, pela mentira que ele contou. A mãe então desencarna pela tristeza, e tristeza mata. Tristeza mata. Está aqui, ó. Ele diz: minha mãe, prostrada no leito, não mais se levantou. De tristeza. O pai, ralado por infinito desgosto, acompanha-lhe os passos 3 meses depois.
a sequência de tragédias causadas pela inveja, pela calúnia, pela malícia de uma alma vazia. A iniquidade da palavra gerada por um espírito maldoso. Irmão, pai e mãe desencarnam em um curto espaço de tempo, simplesmente porque este homem tinha inveja do irmão. A cunhada desencarna no parto. Ele não se interessa pelo sobrinho. E a ex-namorada que ele engravida, ele abandona. E vai buscar a vida fácil, porque tinha dinheiro. Mas o remorso, aí o bicho pega. Cometeu o que cometeu. As consequências vieram. O remorso se instala na consciência. Ponto. E nós nunca fugiremos de nossas consciências. Jamais. Consciência é algo que está preso ao espírito. Remorso. Enche a cara, faz o que quiser com o dinheiro, não dá para desaparecer, apagar o remorso. Ele, portanto, gastei tudo o que possuía. Depois de um ano de suplício moral, o suplício dele começou ainda no plano físico. Porque depois do suicídio do irmão, da morte da mãe, do pai, da cunhada e do abandono de todos, começa o suplício dele. E é um suplício merecido. Merecido. Porque ele não precisava ter feito isso. Bastava ele mudar. Mas ele não quis. Ele quis apagar da vida dele alguém que o incomodava por ser brando, por ser humilde, por ser bondoso, por ser luz. Porque o irmão vai ajudar a ex-namorada abandonada. O irmão vai ajudar ela. Que estava em estado de penúria. Extrema penúria. Abandonada por este homem aqui. Então o martírio, o suplício moral dele começa exatamente no plano físico. Tormento físico, abandona os ossos exaustos na terra e vai caminhar pelo plano extrafísico. Tenho sido um fantasma, desprezado em toda parte, sorvendo o fel e o fogo do arrependimento tardio. Mas o que é que vai tirar ele do lodo? O que vai tirar ele desse arrependimento e remorso tardio? O que vai tirar ele? A reencarnação com esquecimento. Porque aqui estamos agora esquecidos do passado, certo? E se eu caluniei como ele caluniou também? Não é? Posso ter caluniado também. Então vamos devagar aí. Reencarnação é uma bendita possibilidade de refazer os caminhos. O esquecimento, porque a consciência martela. Olha o que você fez. Remorso, arrependimento, consciência. E vai martelando. Martela, 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 martela. Uma hora que o cara não aguenta mais. Ele fala, eu preciso esquecer isso. Pelo menos esquecer isso. Me põe no lugar onde eu esqueça. Nem que eu seja surdo, mudo, que eu tenha problemas mentais, que eu não ande, me põe lá. Porque vai ser melhor do que eu ficar aqui como eu estou. E é isso. Porque eu me coloquei aí. Ninguém me colocou. E aí não tem jeito. Tem que voltar. E depois dessa reencarnação que ele diz aqui, vai nascer órfão, sem família. E mudo. E aí as pessoas dizem, nossa, como Deus é cruel, né? Nossa, que vida é essa? Que mundo é esse?
Nossa, para que eu quero descer, porque não é possível. Uma criança nasce cega, surda, sem pai, sem mãe? É. Porque teve pai, teve mãe, enxergou, falou, correu, teve dinheiro e fez isso aqui. Fez isso aqui. Acabou com uma família inteira por inveja. Então, quando a gente conhece as coisas, a gente não fica com pena, peninha. Ai, coitado, ai, oh, coitado. A gente não fica com isso. A gente entende que ali há um resgate. E nós vamos lá auxiliar, levar o quê? Como ele diz aqui? As lições do Evangelho. Porque o que está mudando ele são as lições do Evangelho que ele escuta como espírito em locais que divulgam as lições do Evangelho. Então, na vida física, ele nunca se interessou. Em espírito, ele começa a observar as lições do Evangelho, que são praticadas, são estudadas, são comentadas nas casas religiosas, independente de qual seja. Ele escuta, ele observa, ele entende e começa a cair a ficha. E quando cai a ficha, as coisas começam a mudar. E é o caso dele. Então, quando alguém vem numa situação difícil, a gente precisa amparar, ensinar, consolar, mas empreender ali as lições do Evangelho de Jesus. Certo? De Jesus. Jesus à frente. Os ensinamentos de Jesus à frente. Não os nossos. O de Jesus. Que serve para todos. Em todos os lugares. Órfão e mudo. E tem na conta débitos consideráveis a serem ressarcidos. Reparação. Se sentia ameaçado, eu vou então exterminar o que está me ameaçando. Aconteceu a mesma coisa com Jesus. O Sinédrio se sentiu ameaçado, vamos eliminar a nova ideia. Deu certo? Não. Estamos aqui seguindo o nosso mestre. Com mais uma lição muito, muito rica. Espero que, de alguma maneira, vocês também possam refletir sobre mais esse relato, que é para isso que ele está aqui nesse livro, para que a gente conheça, aprenda e não cometa os mesmos erros que esse espírito cometeu. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.